Deus Todo-Poderoso, entramos mais uma vez, Senhor, na Tua presença santa e gloriosa em oração. Graças te damos, ó Deus, te glorificamos, te exaltamos, louvamos o Teu nome, Espírito Santo de Deus, pela Tua presença nas nossas vidas, pela Tua presença neste lugar, meu Deus, pela Tua presença na vida da Tua filha Maria. Deus, nós cremos que o Senhor vai usar ela grandemente, poderosamente neste lugar, como o Senhor tem usado grandemente, poderosamente a Tua serva, Pai. Deus, que não seja ela a falar, mas que o Teu Espírito Santo esteja falando a cada dia, através dos lábios da Tua filha, Senhor da glória. Capacita ela, meu Deus, usa com poder e autoridade e glória neste lugar, Pai querido. Queremos ouvir, Espírito Santo de Deus, a Tua voz neste lugar. Deus, queremos ouvir a Tua palavra, nos ensina, nos instrui e nos capacita, e usa a Tua filha para a glória e louvor do Teu nome. Abençoa a vida dela, toda a Tua casa, Senhor, a Tua saúde física, a Tua saúde espiritual, Senhor, o seu trabalho. Abençoa a Tua serva, todas as áreas da Tua vida, Pai querido, no nome de Jesus. Continue firmando os passos dela na Tua presença, Pai. Renova cada dia, transforma, Pai querido. Deus Todo-Poderoso, enche ela cada dia da Tua presença. Esta oração que levamos ao Senhor e te agradecemos no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. E a igreja diz: amém. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Eita glória. A paz do Senhor para o povo de Deus, amém? A igreja já sentou, né? Então é bênção pura. Porque antes de abrir a palavra, eu quero relatar para a igreja que para mim é um prazer muito grande. É uma satisfação que não tem explicação, porque é maravilhoso estar na casa de Deus, poder fazer a obra de Deus, se dedicar. E a nossa vida foi toda assim, né? Na nossa infância, adolescência, jovem, agora adulta, né? Servindo ao Senhor. Então vale a pena estar na casa de Deus e fazendo para Ele o melhor. Mas devido, né, à saúde da minha mãezinha, nós não temos tido mais essa grande oportunidade de poder aproveitar esse tempo de estar na casa de Deus. Mas aprove Deus hoje, nos deu essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, para podermos juntos meditar no que Deus quer falar conosco. Porque antes de Deus falar para a igreja, eu aprendi isso. Primeiro Deus fala conosco, né? E não foi fácil. Eu tive que orar, pedir a Deus sabedoria, e para que Ele me desse esse entendimento e me desse a palavra. Porque algumas vezes que eu lia um texto, eu dizia: vai ser esse texto. No altar subia alguém e transmitia exatamente o texto que eu havia meditado. E eu recebi aquela palavra. E pela segunda vez a mesma coisa. E eu posso dizer para a igreja que eu vi Deus realizar algo que Deus usou aqui no altar, referente à minha casa, à minha família, quando Deus usou aqui os seus ungidos, os seus ministros. E eu creio que os irmãos estão aqui, vieram com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. E a oração da nossa irmã foi sábia, pedindo: Deus, não deixa ela falar, mas fala, Senhor. E o Senhor vai falar. Agora, o que é que o Senhor vai falar? Eu estarei pronta para ouvir? Nós estamos prontos para ouvir? Então eu quero convidar a igreja mais uma vez. Se põe de pé, pegue a sua Bíblia, e em breves palavras também estarei fazendo essa oração. Senhor, eu quero te louvar pela vida dos teus filhos, pela tua amada igreja, por este ministério, a qual o Senhor tem nos permitido estar e nos alimentar através daqueles que o Senhor usa aqui neste altar. Senhor, muito obrigada por
tudo que o Senhor tem feito. Pai querido, a tua filha já orou pedindo para que o Senhor venha me capacitar e me dar palavra. Que não seja eu, mas que o teu Espírito Santo venha falar conosco mais uma vez neste altar. Porque o Senhor já tem falado aqui. Ó Deus, que o teu nome continue sendo engrandecido. Desde já eu quero te agradecer em o nome santo de Jesus. Amém? Os irmãos, por gentileza, abram a Bíblia no livro de Abacuque. Eu sei que tem pessoas aqui que vão encontrar um pouquinho de dificuldade para achar esse livro, mas não é tão difícil não. Vamos dando uma passeada aí na Bíblia, está no Antigo Testamento, e você vai encontrar o livro de Abacuque. É o capítulo 3, o verso 2. Está de acordo com o tema, né, da nossa igreja nas quintas-feiras, que é sobre o avivamento. Nós estamos aqui nas quintas-feiras pedindo ao Senhor o quê? Aviva-nos, Senhor. Nós queremos ser avivados. E o profeta Abacuque vai falar um pouquinho sobre isso. Todos encontraram? O livro de Abacuque, capítulo 3, verso 2. Eu estou vendo ali que tem um jovem abençoado procurando, mas ele está quase encontrando. Todos encontraram? Eu gostaria que vocês, lindos que estão atrás, se aproximassem, chegassem mais à frente, se colocassem ao lado de alguém que está com uma Bíblia, para você me ajudar, tá bom? Para que juntos pudéssemos ler e compreender o que é que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Amém? Cadê a Bíblia desses soldados aí? Todos três têm Bíblia? Vamos estar aqui meditando no livro de Abacuque, capítulo 3, verso 2. A palavra diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Eu não sei se a tradução de todos são iguais, né? Mas a minha tradução, ela é assim. Aqui, né, no capítulo 3, Abacuque, ele começa assim, ele finda, né? Porque são 3 capítulos que tem esse livro de Abacuque. E no capítulo 3, no verso 2, ele vem pedir a Deus isso, para que o Senhor venha avivar. E essa palavra, o Senhor me tocou muito, né? E quando eu li sobre ela, o nome Abacuque quer dizer o quê? O que significa Abacuque? Para alguns a tradução diz abraço. Já ouviu falar essa palavra? Abraço, já? Dê um abraço a alguém que está ao teu lado aí. Demonstra essa gentileza para ele. Diz para ele que ele é importante. Cadê a nossa irmã Clenice? Cadê o irmão Pedro? Cadê os nossos irmãos, nossos jovens? Abraço. Esse é o significado do nome de Abacuque. Eu sei que para alguns não é muito bom, não é? Sentir abraçado. Tem pessoas que, ai meu Deus, que coisa chata, eu não quero que me abrace. Mas tem pessoas que gostam do abraço. E o abraço, ele é importante, não é? Tem abraços que curam. E o certo, pelo que eu aprendi, que é você dar pelo menos 6 abraços por dia. Se você não gosta de nenhum, quantos abraços você está devendo, não é? Então, é muito importante saber que esse moço, Abacuque, o significado do nome dele era isso, abraço. Mas tem situações que nós queremos também abraçar. E esse abraço, muitas das vezes, se torna um peso para nós. Porque às vezes nós queremos pegar uma causa, uma situação, um problema de alguém. Eu quero abraçar a causa de fulano, porque ele está sofrendo muito. Então, muitas das vezes não é bom. Não, nós temos que ter o entendimento ou o discernimento para saber, eu posso abraçar essa causa, eu posso compartilhar junto com essa pessoa, porque de repente não vai ser tão fácil.
E na época de Abacuque, ele se sentiu assim, um peso devido a uma responsabilidade. E aonde isso se encontra? No livro de Abacuque, o capítulo 1. Eu gostaria que todos acompanhassem comigo. No capítulo 1, o verso 2, 3 e o 4. Abacuque, ele vai falar assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Então era totalmente ao contrário. Tudo o que Abacuque estava vendo não estava sendo favorável aos olhos dele. E ele estava se referindo isso a quem? Ao povo a qual ele estava vivendo, que era um povo do reino de Judá. E Abacuque começou a observar, no meio daquele povo, injustiça, violência, contenda, opressão, falta de temor a Deus. Aquilo começou a incomodar a Abacuque. Ele começou a olhar aquilo foi causando aflição. E o próprio Deus permitia ele ver. E ele, se sentindo incomodado, o que ele começa a fazer? Começa agora a falar com Deus. Deus, por que tu estás me permitindo a ver? Por que eu estou vendo tudo isso? Isso está me incomodando, isso está mexendo comigo. E o que era difícil para a vida de Abacuque? Que ele estava falando com Deus e dava-se a entender que Deus não estava ouvindo, Deus não estava atendendo. E ele pôde usar essa expressão: eu estou gritando, por que não me ouves? Já viu a necessidade de alguém, quando você está passando por um momento difícil, por uma dificuldade, que você às vezes procura alguém, que você quer compartilhar, que às vezes é uma dor, às vezes é na sua área da saúde, você precisa de ajuda e você não tem com quem contar, ou seja na sua área financeira, você precisa de alguém para somar contigo e você não tem ali alguém para que possa somar. E você começa agora a fazer o quê? A entrar no desespero. Meu Deus, eu procuro por esse lado, não encontro saída. Eu bato nessa porta, eu não vejo solução. O que eu vou fazer? E o que fica mais difícil é quando você fala com quem tudo pode. Porque quando você fala com alguém que você conhece e ela pode dizer para você: olha, eu hoje não posso, mas quem sabe amanhã. Ou eu posso te ajudar, pode ser mais tarde, mas vai haver uma saída. Mas quando você fala com alguém que resolve tudo, pode ser imediato e ele está em silêncio. Eu sei que você já viveu alguns momentos assim, já passou por alguns momentos assim, de falar com Deus e Deus ficar em silêncio, nenhuma resposta, e você chora, você grita, você pede, você bate, você implora e você apresenta para Deus a situação, você conta para Ele nos mínimos detalhes e você não tem nenhuma resposta. E foi dessa forma que Abacuque estava vivendo, só que Deus entrou com a resposta. Deus viu, ouviu e respondeu. E no verso 5,
nós vamos encontrar essa resposta que o Senhor veio falar com Abacuque. Procure ler na sua Bíblia. Eu vou ler na minha tradução, mas por gentileza, procure ler também na sua Bíblia. O versículo 5 do capítulo 1. Deus vai falar com Abacuque. E olha o que Deus vai falar. Deus diz assim para ele: vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Olha que coisa tremenda. Quando você lê esse versículo, que bom que todos vocês puderam ler. Você está vendo Deus falando aí? Que Ele vai fazer uma obra. E que obra é essa? Seria uma obra tão grande que quando eles ouvissem, eles não iriam acreditar. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, quem está aguardando uma grande bênção de Deus, quem está aguardando uma resposta de Deus, quem está aguardando uma vitória de Deus, todos nós iremos levantar as nossas mãos, porque esse é o nosso costume, estar diante de Deus, buscando, pedindo e aguardando o quê? Sempre uma vitória, sempre uma bênção. Mas eu quero dizer para vocês que não parou aí nesse versículo 5. Ele vai continuar falando no verso 6 e também até o verso 9. Nós vamos estar lendo com a igreja. Diz assim o verso 6: porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Olha agora o verso 9. Eles todos virão para fazer violência, os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. Então toda aquela expectativa que Abacuque estava aguardando, ouvir de Deus, ele ouviu, mas aquela resposta de Deus não agradou a Abacuque, porque, meu Deus, que situação é essa? Nós estamos te pedindo de uma forma, estamos te pedindo uma coisa totalmente diferente, e tu agora vai levantar um povo difícil, ímpio, amargo, cruel, que vão estar dominando as nossas moradas. O que será agora da nossa vida? Olha que situação difícil para aquele profeta. Eu quero dizer para todos vocês que vieram nessa noite, que cada um de vocês tem uma chamada. A Bíblia vai dizer: desperte o dom que há em ti. Às vezes nós não sabemos que dom que eu tenho. Qual é o dom que o Senhor quer me usar? É cantar? É tocar? É pregar? Qual é o ministério que Ele me deu? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei te dizer: que todos aqueles que Ele chamou, Ele deu um dom. E se você tem um dom, e se você tem um chamado, na área que Ele te deu, na área que Ele vai te usar, haverá um preço. Não será barato. Você vai pagar o preço da responsabilidade a qual Ele confiou às tuas mãos. Abacuque, como profeta, ele intercedia pelo povo, ele sentia a dor do povo, ele via que o povo estava totalmente fora da vontade de Deus, e ele estava levando isso para Deus. E agora Deus entendeu assim: olha, para eu ensinar o meu povo, eu vou usar um povo que não é meu povo, para oprimir esse povo, para que eles entrem no meu querer e para que eles façam a minha vontade. Agora imagine você com o chamado que Deus te deu, com a responsabilidade que Ele confiou nas tuas mãos, e você tem que fazer, tem que falar segundo o que Ele quer, aquilo que Ele disser que é para falar. Você pensa bem, você acha que o povo vai receber isso com alegria?
Vai receber dizendo: que maravilha! Oh, era tudo que nós estávamos aguardando. Não vai ser fácil para o profeta, porque eles já estavam totalmente fora da vontade do Senhor. Tanto que o profeta entendeu e ele levou esse povo a Deus. E Deus agora quer discipliná-los. Deus quer agora corrigir, porque Deus não quer o seu povo disperso. Deus quer o seu povo na sua presença. Deus quer o seu povo buscando a sua face. Deus quer o seu povo se humilhando diante dele. Portanto, ele diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque ao seu tempo o Senhor os exaltará. Meu Deus, mas que humilhação é essa? Meu Deus, mas que prova é essa? Meu Deus, o meu trabalho só a tua misericórdia, a minha vizinhança só a tua graça. Mas é a vontade, é a permissão. Ele vai te passando nesse vale, mas ele tem uma coisa: não te deixa, não te abandona. Você sabe por quê? Porque ele te escolheu, porque ele te chamou. Você é dele. Então nós temos que aprender isso com ele, nos humilhar debaixo da potente mão dele, porque ele, a seu tempo, ele fará maravilhas. E Abacuque sentiu por ouvir essas palavras do Senhor e disse: meu Deus, eu não concordo com isso. Que situação é essa? Agora ele vai questionar mais uma vez, vai apresentar isso para Deus mais uma vez, porque ele não consegue entender o que é que Deus queria, por que Deus estava agindo assim. Mas às vezes é necessário Deus levantar alguém que não fala a sua linguagem, Deus levantar alguém que não acompanha você no seu ministério, Deus levantar alguém que é totalmente contrário ao seu entendimento para te provar. Mas tudo ele tem um tempo, e dentro do tempo ele honra, ele quer abençoar. E quando Abacuque faz esse questionamento a Deus, ele vai ter outra resposta de Deus. Deus jamais vai nos deixar sem resposta. Há momentos que nós pensamos assim: Deus está longo demais. Meu Deus, eu já te pedi isso há tanto tempo, e por que eu não recebo? Porque Deus tem o seu tempo e tem a sua hora para Ele realizar aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E no versículo 13, a palavra vai dizer que Abacuque, ele faz esse questionamento, ele reclama, ele não aceita, e Deus vai mostrar para ele a forma que ele vai agir, porque Deus vai separar o ímpio e vai separar o justo, porque o ímpio só pratica impiedade. O coração do ímpio é mau, o coração do ímpio é cruel, eles maquinam a maldade, mas o coração do justo não. Ainda que eu erre, ainda que eu venha falhar, ainda que você erre, ainda que você venha falhar, mas você é justo. E se você é justo, você já é separado por Ele. Agora, o coração do ímpio não. Ele não está nem aí para Deus. Ele não se preocupa nem um pouco com Deus. Tudo que ele faz é perversidade. O coração dele é cruel, ele é amargo, ele faz com prazer, ele tem alegria no que faz. E eu tenho certeza que o justo, quando ele falha, quando ele erra, a consciência dele já grita, já diz para ele: ei, você errou, não é assim. Você não quer melhorar, você não quer mudança na sua vida, porque você é justo. Mas o ímpio, ele não se preocupa com isso. E a Bíblia, ela destaca o pecador, o crente e o ímpio. Então o pecador é aquele que peca
peca, mas se arrepende. O cristão somos nós que estamos aqui na casa de Deus, mas o ímpio é aquele que pratica impiedade. No livro de Ezequiel, a Bíblia vai destacar que tem oportunidade para ele sim, mas se ele se arrepender, se não houver arrependimento, não tem esta oportunidade para ele. E no livro de Abacuque, no versículo 13, Abacuque vai ouvir a voz de Deus e vai ver que Deus fez essa diferença. No capítulo 2, Abacuque, ele vai estar falando com Deus, e Deus vai estar dando a resposta a ele, mediante a essa situação que ele não concordou, quando Deus diz que entregaria o povo dele nas mãos do ímpio. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torne bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passar correndo. Deus estava agora despertando ali a Abacuque, dizendo para ele que estaria dando uma resposta para ele, mas era necessário que ele escrevesse, que até mesmo quem passasse rápido, correndo, depressa, poderia ler qual seria a resposta que Deus estaria dando para Abacuque. E qual seria agora essa resposta que Deus estaria dando? A resposta que Deus estaria dando para Abacuque era que ele viria, ainda que esse povo ímpio estava ferindo, atacando o povo dele, mas ele faria contra esse povo ímpio justiça, porque a justiça a Deus pertence. O próprio Deus permite e o próprio Deus age, e foi dessa forma que Deus fez. E Deus disse para ele: eu, quanto a eles, vou destruir. Eles não ficarão de pé. Assim eu permiti, somente para ensinar o meu povo. Mas para o meu povo, eu quero que eles vivam pela fé. E esteve alguém aqui falando sobre a fé, porque sem fé é impossível. Ao olhar de Abacuque, parecia que não teria jeito, mas Deus quer que nós venhamos a confiar, a acreditar, quando nós pedimos, quando nós oramos, quando nós nos posicionamos, quando nós estamos colocando diante de Deus a nossa necessidade, a nossa dificuldade, ainda que parece impossível, ainda que parece não ter jeito, mas Ele quer que eu creia, Ele quer que você acredite, porque Ele faz acontecer. Ele levanta do monturo necessitado, Ele ressuscita os mortos, Ele transforma a vida, Ele dá nova vida. Isso é coisa que o homem não pode fazer, mas Ele tem esse poder. E Ele veio dizendo isso para Abacuque: eu quero que o meu povo viva pela fé. Acredite que é através da fé. É a fé que te faz vencer, é a fé que vence o mundo, é a fé que te torna mais firme. E o que nós queremos pedir nessa noite, para que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, porque os dias são maus, os dias são de trevas. A cada dia nós estamos vendo as dificuldades, a situação tornando pior, mas nós temos que permanecer firme na fé, olhando para o alvo que é Cristo. Ele é imutável, incomparável, somente nele há esperança. E o Senhor pôde mostrar isso para este moço Abacuque,
porque aqueles ímpios, eles estavam cheios de vaidades, eles estavam cheios de convicção, eles tinham certeza que eles entrariam, destruiriam e saíam simplesmente vitoriosos. Mas quando o povo de Deus clama, quando o povo de Deus pede, quando o povo de Deus apresenta a Deus e coloca nas mãos de Deus, dentro do tempo dele, ele vem e ele traz a resposta, ele dá a saída. E Abacuque pôde entender e pôde receber da parte do Senhor que o justo, ele vive da fé. E agora, como está o coração de Abacuque? Como ficou agora essa expectativa de Abacuque? Até então, lá no capítulo 1, ele estava sem esperança, ele estava gritando, ele estava questionando, ele estava reclamando, ele não via saída. Mas quando Deus chega para ele e diz para ele como ele agiria, porque ele permitiu toda aquela situação, Abacuque recebe essa palavra. E quando ele recebe essa palavra, houve uma mudança na vida dele. E o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, que a palavra dele possa entrar na minha vida, possa entrar na tua vida, porque a palavra de Deus diz: passarão os céus, passarão a terra, mas a palavra do Senhor, ela vai permanecer para sempre. Aleluias. E a palavra de Deus é alimento, ela é o que nos sustenta. É por isso que nós temos que buscar na palavra, a fé na palavra, a força na palavra, a graça na palavra. E quando meditando sobre a vida desse profeta, eu pude pensar: meu Deus, como esse moço sofreu, como não foi fácil para ele. Mas vem Deus e muda a história, desde que ele recebe e acredita. E aí, no capítulo 3, ele vai dizer, nós vamos ler junto esse verso 2, mais uma vez. Capítulo 3, versículo 2. Qual foi a palavra do profeta? Ele disse: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O que é que o profeta quis dizer? Eu ouvi a tua palavra. Quantas das vezes o Senhor fala e muitas das vezes nós não atentamos. O Senhor, através da palavra, Ele nos desperta. Através da palavra, Ele nos ensina. E nós temos que ouvir. E o maior segredo não é só ouvir. Nós temos que ouvir e guardar a palavra. E o que é o avivamento? Porque o profeta vai dizer: ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor. Ele agora vai pedir para o Senhor avivar. A linguagem dele agora mudou. Ele não vai estar falando mais do mesmo jeito. Ele não vai estar mais vivendo aquele momento de aflição, de desespero, porque agora ele está fortalecido pela palavra. E ele diz: aviva, ó Senhor, aviva. E o que é o avivamento? O avivamento é despertar. O avivamento é se renovar. E o avivamento é estar vivo. É o que está acontecendo agora na vida desse profeta. Ele entendeu que ele estava fraco, que ele estava abatido, que ele estava sem fé.
e meditando, mas como pode? Ele não era um profeta, ele não tinha um chamado. Por que ele estava assim? Porque o próprio Deus permite nós passarmos por fase, passarmos por esses processos, para entender que nós não somos nada. Quem é tudo? Ele. Quem manda? Ele. Quem comanda? Ele. Quem faz? Ele. Ele é Senhor no céu, ele é Senhor na terra, ele é Senhor na minha vida, ele é Senhor na tua vida. Ele foi ontem, ele é hoje e ele será eternamente. Ele é imutável. Aleluias. E esse profeta pode receber de Deus aquele renovo. E agora ele começa a pedir: eu quero que o Senhor renove, eu quero que o Senhor aviva. Senhor, aviva esse povo, renova esse povo, aviva esse povo, anima esse povo. E o que eu posso ver? Que há profeta de Deus aqui, há profeta de Deus pedindo, há homens de Deus pedindo, há mulheres de Deus pedindo, suplicando: Deus, eu não quero estar morto, eu não quero que esse povo esteja morto, mas aviva, 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 aviva. E o único que pode fazer isso é Ele. Ele quer te ver de pé, Ele quer te ver vivo. E quando você recebe esse avivamento, você não será mais o mesmo. Você terá coragem, você será ousado. A sua oração é diferente. Aquela oração era uma oração fraca, era uma oração cheia de angústia. Mas agora ele vai orar de forma diferenciada, acreditando num Deus que ele fala e um Deus que faz. Então a sua fé foi renovada. E o Senhor quer fazer isso na minha vida, quer fazer isso na tua vida. Se você entendeu que dentro de você está abatido, está angustiado, você está morto, você está lutando e você não está conseguindo sair dessa condição, clama pelo Deus desse profeta, clama por este Deus todo-poderoso e diz para ele: está escrito, porque tu falou para o teu profeta. E assim como o Senhor ouviu e respondeu a ele: responda-me, Senhor, eu quero ser avivado, eu quero estar de pé, eu quero ter vida. Agora, por quê? Para quê? Há um chamado, há uma responsabilidade. E quando você recebe, você vai entender que você precisa interceder por alguém que está morrendo, alguém que está prostrado, alguém que está caído e não consegue ficar de pé. Mas Deus conta com você. Você tem um chamado, você foi separado, você foi ungido. A unção dele é sobre a tua vida. E depois que ele manda este avivamento, nunca mais aquela será o mesmo, porque esse avivamento ele vem de acordo para que você possa continuar de pé na presença do Senhor. E o Senhor não mudou. Ele quer renovar as minhas forças, Ele quer renovar as tuas forças. Ele sabe que você está sujeito, Ele sabe que eu estou sujeito, mas Ele não quer me ver prostrado, Ele quer me ver de pé. E o maior interessado é Ele em ver você fazendo para Ele. Se posicione diante dEle. Meu Deus, mas como eu vou me posicionar? De que forma eu posso me posicionar? Quando você começa a orar,
quando você começa a falar com Deus. Eu sei que se eu pedir aqui, começa a orar, jovem, ela vai sentir um pouco de vergonha e vai dizer: não, mas eu não sei. Mas ela sabe, porque dentro dela há uma chama. Ela já foi separada, já foi ungida para isso. Então você vai estar diante de Deus e vai estar orando, e vai estar pedindo, e vai estar suplicando. E aquele que ouve e responde estará pronto para trazer aquilo que você está falando com ele. Outro passo é ler a palavra. Às vezes nós não entendemos. Eu já li este livro, meu Deus, mas eu não compreendo. E eu lia de novo: meu Deus, o que é isso? Mas Deus quer falar comigo. O que é que Deus quer falar comigo? Eu quero que você atente para as minhas palavras, aprenda o que eu quero te ensinar, porque o nosso Jesus, ele é mestre, e é mestre por excelência. Igual a ele não há, igual a ele não vai haver. Nós podemos sentar diante dele e pedir: fale, mestre, eu quero aprender contigo. Me ensina, mestre, eu quero aprender contigo. E para isso acontecer, eu entendi que eu tenho que me esvaziar, eu tenho que tirar tudo quanto aquilo que não agrada, que é o meu eu, para que o nome dele apareça, para que o nome dele venha a ser glorificado. E agora esse profeta pode pedir isso para Deus: aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor. Porque ele sentia misericórdia daquele povo, ele sentia compaixão daquele povo, e ele pode dizer isso para Deus: e tenha misericórdia. E nós queremos que esse avivamento seja por anos, que ele perdure, que ele permaneça. E o nosso Deus, ele é poderoso para fazer desse jeito, desta forma. E é assim que ele age. E quando ele age, ninguém pode lhe deter. Quando ele quer fazer, ninguém vai impedir. Porque agindo Deus, quem é que pode impedir o querer do Senhor? E o profeta entendeu que ele queria, e o nosso Deus estava pronto para fazer. E agora o profeta vai estar falando aqui no verso 17 sobre esse Deus que dá resposta para ele, que diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação. E esse louvor nós cantamos aqui. Eu gostaria que o Gustavo acompanhasse com a igreja. Vocês se lembram desse hino? Ainda que a figueira não todavia eu me alegrarei. Aleluia. Por que ele está cantando assim agora? Por que ele está usando essa expressão? Ainda que não aconteça nada, ainda que os meus olhos não veem, mas dentro de mim houve uma mudança. Eu agora não estou mais em mim, eu agora estou em ti, porque eu sei que tu falas e tu faz. Todavia eu me alegrarei. E pelo que eu entendi, essas últimas falas do profeta era um salmo em forma de canção. Ele estava cantando. Ele saiu daquela angústia, ele saiu daquela aflição, e ele pode cantar
dizendo isso para o Senhor: ainda que nada mais vai me impedir, nada mais vai me travar, nada mais vai me parar, porque agora o avivamento entrou em mim. O avivamento está sobre a minha vida. Eu preciso deste avivamento e creio que você também precisa deste avivamento. E eu gostaria de pedir, se o pastor nos permitir, a igreja se colocar de pé e juntos nós vamos estar falando com Deus agora. Senhor, aviva-me. Senhor, aviva-me. Senhor, aviva-me. Senhor, traga sobre a minha vida, traga sobre a minha casa, traga sobre a minha parentela, porque eu tendo avivamento, nenhum dos meus vão se perder. Eu terei o prazer de ir evangelizar, como eu ouvi o nosso querido irmão aqui cantando. Eu irei buscar almas, mas como eu irei buscar almas se eu estou morto dentro de mim? Então o avivamento precisa chegar na minha vida, precisa chegar na minha casa. Eu preciso deste avivamento. Vamos estar falando com Deus nessa noite. Se você crê, se você precisa, você fala com Ele, faça o seu clamor, a sua oração, a sua intercessão. Não aceite mais ser um crente morto, ser um crente sem vida. Pede a Deus para que Ele renove a tua fé, para que Ele renove o teu ânimo, para que Ele te posicione, te coloque de pé diante dEle, para que Ele possa contar comigo, para que Ele possa contar contigo, porque Ele vai te chamar e você vai estar diante dEle, apresentará aquilo que Ele te confiou. Aonde está? Aonde está? Você fez, haverá uma responsabilidade sobre nós e nós temos que cumprir isso. Vamos fechar os nossos olhos. Ó Deus, eu quero te louvar, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade nessa noite de estarmos aqui no teu altar, meu Deus. Ainda que o Senhor conhece o íntimo interior, Pai Santo, eu quero te pedir o teu avivamento sobre mim. Começa sobre a minha vida, Pai, estende sobre a minha casa. Eu te peço avivamento sobre a minha igreja. Estende esse avivamento sobre os teus filhos que aqui se encontram, aqueles também que não conseguiram, aqueles que não puderam, mas são desejosos, anseiam, querem receber este avivamento. Renova-nos, Senhor, renove a nossa fé, fortalece a nossa fé em Ti, e nós queremos fazer segundo aquilo que Te agrada, aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos a fazer. Ó Deus, eu quero Te louvar por este ministério, pela Sua amada igreja, pelos nossos pastores, a vida do nosso pastor Joel, a sua família, a sua casa, e Te agradeço porque o Senhor já tem cuidado de nós. Continue estendendo as Tuas mãos e nos ensinando, e nós somos gratos a Ti. Eu Te agradeço por esta oportunidade, em o nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode se assentar. Eu gostaria de convidar aqui o responsável, para pegar o microfone, qual é de direito. Quero agradecer a Deus. A igreja pode se assentar por esta grande oportunidade que o Senhor me ensinou, através dessa palavra. Louvando a Deus por tudo, em nome de Jesus.